ter discorrido aqui várias coisas. Creio que nós vamos iniciar hoje no capítulo 3, na página 6 da apostila. E sobre abuso, vocês já viram, nós já vimos nos outros capítulos que existem 3 tipos de abusos que foram citados na apostila. O abuso verbal, o abuso visual e o abuso físico. E esse abuso, seja verbal, seja visual ou seja físico, é qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de exploração, qualquer tipo de moléstia, qualquer tipo de coisa, de atos ruins sobre a vida de alguém, com o intuito de manifestar prazer para si ou até mesmo para a pessoa, no engano, achando que está manifestando também um prazer para a pessoa. E geralmente isso acontece com uma pessoa de confiança. Existe abuso só com pessoas próximas? Não. Existem vários tipos de abuso. O pastor deve ter dado aqui vários exemplos, e vocês também conhecem bem que existem vários tipos de abuso, mas geralmente acontece com pessoas de confiança. Então, essa matéria serve para pessoas aprenderem a serem libertas pelo conhecimento, e principalmente para que nós possamos também ficar alertas em relação às pessoas com as quais nós convivemos ou com a qual nossos filhos convivem ou nossos parentes convivem, as pessoas mais próximas. E o capítulo 3 é como vencer o trauma do abuso. A pastora deve ter falado aqui em alguns módulos que, creio que lá no padrão de aconselhamento, que a dor é alguma coisa que é bom para nós. Você já deve ter ouvido isso. Eu vi o rosto da irmã fazendo assim, será? Eu vi o balãozinho de pensamento. Por que a dor é algo bom para nós? Porque revela que tem algo errado. Se a pessoa está sentindo dor em alguma região do corpo, está mostrando que tem algo errado com aquilo. Esses dias mesmo eu estava tomando um banho, eu botei o pé debaixo do chuveiro, a água batendo no meu pé, eu sentindo dor no pé. E eu não sabia porque eu não bati o pé em nenhum lugar. Mas por ter sentido dor, somente da água batendo no pé, eu percebi, tem alguma coisa errada ali. Ou eu pisei em algum lugar que me machucou, ou eu bati sem perceber. Mas a dor é algo que é bom para nós porque ela revela algo ruim. Geralmente, quando a pessoa está enferma, a dor manifesta a enfermidade. A pior doença que todos falam aí não é o câncer, que geralmente a pessoa está morrendo e não está sentindo dor nenhuma. Agora, se ela começar a manifestar a dor nela, ela fica em alerta e vai em busca da cura logo, imediata. Então é algo bom para nós. O trauma é algo bom? Não. Porque o trauma, ele garante uma dor latente nas nossas vidas. O trauma, ele garante a presença da dor. Por mais que você tente ser curado, mas enquanto houver dor, há trauma. E como lidar com os traumas do abuso? É exatamente lembrar e não sentir mais dor. Você já deve conhecer também como que é o ciclo do perdão. Como é que nós sabemos que perdoamos alguém? Quando nós lembramos do que aconteceu conosco através daquela pessoa e não sentimos mais dor. Não sentimos remorso, não sentimos ira, não sentimos mágoa, nada. Se você acha que você perdoou alguém, mas quando você lembra do ato, e você sente aquele sentimento ruim que não está alinhado ao caráter de Deus, então você não perdoou. Está aí um grande exemplo de como perdoar alguém. E vencer os traumas do abuso é exatamente a mesma coisa. E por que a dor é algo bom? Porque geralmente você tem que conscientizar aquela pessoa de que a vida dela hoje é uma vida diferente por causa de um trauma, por causa de algo que aconteceu na vida dela. E sabe o que acontece? Tem pessoas que estão traumatizadas, mas geralmente elas colocam um pano por cima do trauma para esquecer aquilo. E em alguns casos a pessoa joga na mente o pensamento de que aquilo não aconteceu, que foi somente um sonho, ou que só foi somente um pensamento. Ou seja, a pessoa pensa no ato que aconteceu com ela, o abuso que ela sofreu, ela pensa naquilo, pega aquilo e joga no mar do esquecimento. Tem muitas pessoas que perdoam dessa maneira. Não sinto mais nada contra você, porque eu peguei o que você fez comigo e joguei no esquecimento.
Mas como é que vamos saber se esse trauma foi curado? É como vamos lá, pensamos novamente naquilo, e a consequência desse pensamento qual é? É dor ou é paz? Se ainda estiver havendo dor, é porque ainda não foi curado esse trauma. Ah, mas a pessoa foi abusada, mas ela cresceu, hoje ela tem família, hoje ela tem filhos, hoje ela tem ministério. Então ela não precisa nem mexer com mais isso. Ela nem precisa mexer mais com isso. Mas nós também devemos saber que existe a atualização da dívida. Existem perseguições latentes na vida das pessoas. E nós aprendemos aqui sobre maldição hereditária. Portas que se abrem. A última matéria que eu dei aqui, lidando com a ferida do adultério, lembra que quando um casal, que é a cobertura espiritual dos filhos, quando um cai no adultério, não perde a proteção, e as crianças ficam vulneráveis, é aí que vem a perseguição, por consequência dos atos. Então a pessoa que sofreu abuso, mas hoje está tudo bem na vida dela, ela tem que saber que há casos de atualização da dívida. Ciclos, onde demônios têm acesso à vida dessa pessoa e vai visitar os filhos, vai visitar parentes, vai visitar até mesmo o relacionamento dessa pessoa. E existem vários tipos de outros abusos, ainda que não seja abuso sexual, mas a pessoa continua tendo perseguição de um certo abuso visual, um abuso verbal. Que a pessoa acha que ela passou por aquilo e esqueceu, não lembra mais, não sente dor nenhuma, mas ainda há uma perseguição latente. Então a primeira coisa, a pessoa tem que se conscientizar de que o que ela está vivendo, o que ela está passando, ou quem mesmo ela se tornou, é por causa daquele trauma que não foi corrigido. Um grande exemplo, geralmente quando a pessoa sente dor no ato do abuso, a dor é questão de trauma mesmo, tristeza, rancor, mágoa, ódio, ira, essas coisas ruins. Geralmente a pessoa se torna uma pessoa isolada, uma pessoa introvertida, uma pessoa muito na dela, baixa autoestima. Essa pessoa não consegue se relacionar bem com outras pessoas. Sabe por quê? Porque ela lembra dessa dor e por mais que ela tente esquecer, algo mexeu, foi carimbado isso na vida dela. E isso gera uma mudança de personalidade. Eu não vou lembrar a sequência agora, mas existe uma sequência de mais ou menos quase 10 coisas para chegar a um caso de suicídio, e começa lá no pensamento. A pessoa pensa em algo, ela sofreu um abuso, aí ela começa a pensar naquilo e aquilo gera dor nela. Através da dor, ela começa a sentir carência. Da carência, ela começa a se isolar. Do isolamento, existe outros, como eu falei que eu não lembro a sequência, mas depois até chegar ao ponto da depressão e ao ponto do suicídio. Mas tudo começou aonde? Lá no pensamento. Existe uma outra sequência de coisas que acontecem em nossas vidas que também começam no pensamento. Tudo que nós recebemos na mente e acreditamos naquilo vira sentimento. Começamos a sentir aquilo que estávamos pensando. Do sentimento vira ação. A pessoa começa a agir conforme ela começou a pensar e começou a sentir. Essa ação se torna um hábito, se torna um costume, se torna o caráter dessa pessoa até chegar ao destino dela. Então o nosso destino depende lá do nosso pensamento. Nós somos atraídos e engodados pela concupiscência da carne. Eva, ela olhou para o fruto, ela sentiu o desejo. Foi atraída por estar pensando, ela sentiu, comeu do fruto. E por ter comido, houve as consequências que causaram o destino dela. Mas, graças a Deus, que nós temos um Deus poderoso, misericordioso, curador, que ele vem e coloca o seu bálsamo. Ele vem e traz a solução. Adão e Eva eram dignos de morte, mas quem morreu no lugar deles foi um cordeiro. Nós éramos dignos de morte, mas Jesus morreu em nosso lugar. Então a pessoa que sofreu um trauma, geralmente pro lado da dor, que ela sofreu muito com aquilo, ela começa a se isolar. Ela começa a se achar indigna. Ela começa a olhar para as outras pessoas nos relacionamentos e achar que vai acontecer de novo. Ela não consegue confiar muito bem nas pessoas. Ela se isola até chegar a um ponto de pessoas em casos extremos que chega a depressão e até casos de suicídio. E quando há uma outra vertente, quando a pessoa sente prazer pelo abuso. Como assim? Se foi abusado, sente prazer? Sim.
Tem casos onde o abusador busca o prazer próprio e também gera o prazer naquela pessoa. E a pessoa sente prazer sendo abusada. Depois já faz com consentimento. Mas através desses atos, a pessoa geralmente se torna uma pessoa violenta. Ela já parte para o extremo da violência. Porque por mais que ela não quisesse passar por aquilo, talvez um parente, uma pessoa próxima dela estava abusando dela, por mais que esteja causando dor nela, mas de alguma maneira ela está sentindo prazer. E quando essa pessoa cresce, ela se torna uma pessoa, a vertente que ela cai é para o lado da violência. E às vezes ela se torna uma pessoa abusadora. Ao invés de ter medo de abusar, ela se torna uma pessoa abusadora. Ela quer dar o troco. O que ela viveu, geralmente ela quer passar para outras pessoas. Aí também está o caso da atualização da dívida. Atualização da perseguição do espírito de abuso. Não somente na vida de um parente daquela pessoa, da descendência, mas também na própria vida dela, na vida de outra pessoa. Então, o abusado também pode se tornar um abusador. O pastor deve ter falado isso aqui semana passada também. E essas pessoas geralmente se tornam infiéis nos relacionamentos. Quer ver um caso clássico? Que não quero generalizar, mas geralmente mulheres que feministas, esses movimentos feministas, geralmente são mulheres que tiveram casos de abuso na vida delas, sofreram abuso. Por que ela se torna uma pessoa feminista? Porque ela quer mostrar que ela é maior do que os homens, que ela é melhor do que os homens, que ela dá valor, ela quer mostrar que ela não é aquele objeto que foi usado, que ela não vai mais ser usada por homens, não vai ser mais abusada. Então ela quer conquistar o espaço dela e como se fosse uma autoridade para que isso não aconteça mais. E geralmente quando isso entra para relacionamentos, essa pessoa não consegue se relacionar bem. Ela fica com um homem e aí trai esse homem, fica com outro, fica com outro, fica com outros e outros e outros, para mostrar que ela é como se ela estivesse curada, entre aspas, daquilo que ela passou. Para mostrar que ela está bem, que ela está por cima da situação. Então ela não consegue se dar bem nem com os relacionamentos. E a pessoa também, existe o caso da pessoa se torna eu falei isso aqui também em casos de perseguição latente de demônios da área da área sexual na vida dessa pessoa. Se ela foi abusada quando criança, geralmente também ela pode crescer com os libidos aflorados. Ela começa a sexualidade muito cedo, porque é o mesmo espírito que está atuando na vida daquela criança, daquela pessoa que cresceu após o abuso. Então a pessoa ela tem que se conscientizar disso. Sabe por quê? Porque após o abuso, a personalidade dessa pessoa é distorcida. A identidade dessa pessoa é distorcida. Sabe por quê? Porque ainda há trauma. Só há novamente a conexão de uma pessoa restaurada diante de uma identidade conforme a vontade do Senhor quando há cura desse trauma. Então, por mais que ela tenha esquecido e acha que não está vivendo mais aquilo, que não vai viver mais, que não está sentindo dor, mas enquanto ela lembrar daquilo e sentir alguma coisa ruim, enquanto ela olhar para a vida dela e perceber que algo na vida dela não está correto, conforme a vontade do Senhor, conforme o desejo do Senhor, conforme os mistérios que o Senhor tem para colocar na mão dela, para ela exercer pessoalmente, ministerialmente, profissionalmente, fraternalmente, enquanto ela não tratar esse trauma, ela não ainda estará dentro da identidade dela de filha. Por que isso acontece? Porque quem é filho é curado. Quem é filho tem a vida transformada. Quem é filho de Deus teve a vida restaurada. Então somente quem é filho, Romanos 8:14 não fala? Que verdadeiramente são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Depois ainda fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então quando nós temos essa identidade em nós, Romanos 5:1 fala que sendo, pois, justificados pela fé, tens paz com Deus.
Não é que nós vamos alcançar a paz com Deus, não. Pela fé nós já temos a paz. Na lição de autoridade espiritual eu falei muito sobre isso. Eu até dei o exemplo de quando nós aceitamos Jesus, é como se um grande supermercado do céu que se criasse no nosso coração. E qualquer necessidade é só ir lá na gôndola certa e falar assim, eu preciso de paz. Você busca. É seu o supermercado. Você é dono desse supermercado, está no seu coração. E as gôndolas são espirituais, os produtos são espirituais. E aí, quando você estiver precisando de paz, você já tem paz. Jesus é a paz que excede todo entendimento. Ele é uma nova criatura em você, você é uma nova criatura nele. Então a paz, ela é em nós. Ela não passa a ser progressivamente, ela passa a existir em nós. É o próprio Cristo em nós. Então uma pessoa com uma identidade restaurada, ela tem paz com Deus. Ela é alegre no Senhor. Ela pode todas as coisas naquele que fortalece. Porque ela é uma nova criatura. Então a pessoa, para ela entrar dentro dos preceitos do Senhor, ser digna aos olhos do Senhor, para o Senhor olhar para ela e falar assim, eu tenho prazer nesse meu filho, essa pessoa tem que ter a identidade restaurada. Enquanto ela não tiver sido curada dos traumas do abuso, ela ainda não tem a sua identidade restaurada. E a questão da libertação é exatamente isso. É você se colocar como filho e exercer a autoridade de filho. Gálatas capítulo 4, versículo 1, fala que por mais que somos herdeiros de todas as coisas, mas enquanto formos meninos ou mancebos, não deixaremos de ser escravos. Então, por mais que somos herdeiros das coisas de Deus, somos herdeiros das bênçãos de Deus, Efésios capítulo 2 fala que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo está em nós, todas as bênçãos estão em nós. Então, enquanto não entendermos isso, é porque algo está errado e a nossa identidade ainda está distorcida. É por isso que Tiago fala assim, quem lê, quem estuda, quem vê, conhece a palavra e não pratica, é igual aquela pessoa que se olha no espelho, contempla a sua face, depois sai e já não lembra quem mais era. Então tem pessoas que esquecem por um momento o abuso, e aí é como se ela estivesse olhando, contemplando a própria face. Porque ela esqueceu do abuso, somente esqueceu, não foi tratada desse trauma. Mas quando ela sai, deixa de contemplar a si mesma e lembra das coisas que passaram, ela acaba esquecendo de quem ela é. Esquece da identidade de filho. Por isso que quando nós ouvimos e praticamos, nós sabemos quem nós somos mediante um espelho, ou fora do espelho nós sabemos quem nós somos. Por causa da identidade que é formada em nós. Efésios 4, 17 a 22, fala que nós, conforme a maneira de nosso trato, nossa maneira de ser, a modo antigo, nós somos ensinados a nos despir do velho homem, nos despir dessa carne com vontades contaminadas, depois mudar a nossa mente e revestir do novo homem em Cristo, formado para ser a imagem e semelhança do Senhor. Então está tudo dentro da identidade restaurada. Como que se lida com um trauma do abuso, curando o trauma do abuso? Restaurando a identidade daquela pessoa. E muitas vezes nem restauração é implantar nela a identidade, porque essa pessoa ainda não teve identidade de filho. Tem casos que a pessoa nunca teve a identidade de filho. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas não se considera filho. O filho pródigo não era filho, mas ele saiu. Quer dizer, o filho mais velho. A auxiliar Cláudia até ministrou isso lá na igreja. O filho mais velho, ele não era filho. Mas quando ele chegou em casa, ele perguntou, o que está acontecendo aqui? Vai lá ver, vai procurar saber o que está acontecendo. E ele questionou a festa que foi feita para o filho pródigo, sem saber ele que ele era dono de tudo aquilo. É isso que Gálatas está falando em 4:1. Ele era dono de tudo aquilo, mas ele não tinha a identidade de filho dele. E vencendo o trauma do abuso é exatamente isso. Mas como que faz isso? Como é que implanta isso na vida da pessoa? Conscientização. Ela tem que entender mais o que o pastor ministrou na semana passada. Ela tem que entender que coisas, personalidades, comportamentos
perseguições espirituais latentes na vida dela, da família, são coisas que vêm como maldições do ato do abuso, são consequências do abuso. Ela tem que entender isso. Então, primeiro, para entender isso, ela tem que saber quem ela é. Por que ela acontece tais coisas com essa pessoa? Por que ela é dessa maneira? Por que ela não consegue deixar de ser assim? São os exemplos. Por que ela se isola muito? Por que os relacionamentos não dão certo? Por que ela se acha superior a outras pessoas? Por que ela é muito agressiva com outras pessoas? Por que ela tem um desejo forte pela área sexual ou até mesmo agressão sexual na vida de outra pessoa? Ela tem que entender isso. E muitas vezes a pessoa não sabe que foi abusada. Aí que está a questão da identidade restaurada. Tem pessoas que não entendem quem é ou a forma como ela se comporta por não saber nem se foi abusada. E aí que é a questão do mapa espiritual. Eu estava atendendo uma criança, não tem nada a ver com abuso, mas eu estava atendendo uma criança e identifiquei algumas coisas e eu fui e falei com os pais. Falei assim, para eu descobrir a raiz, vamos passar o mapa. Porque os pais têm que trabalhar junto com as crianças. E aí eu falei assim, vamos passar o mapa todinho dessa criança, um mapa espiritual de uma vida de uma pessoa, é uma média de 22 atendimentos. Uma criança dá menos porque tem muitas coisas que ela nem viveu. E aí dentro do mapa vai ser descobertas muitas coisas. E aí nós oramos o quê? Senhor, revela em sonho, ou transforma o pensamento daquela pessoa para que ela venha ao ponto de pedir perdão, ou traga a memória. São várias formas de Deus revelar. E essa revelação é exatamente o escape, o remédio do Senhor. E Deus tem zelo para dar isso, para entregar isso, para que haja cura. Então tem pessoas que não sabem que ela viveu isso, que ela passou por isso na vida. E por isso que às vezes ela olha para a vida dela, a situação dela, as coisas que acontecem na vida dela, ou até mesmo na vida dos filhos, na vida dos pais, e ela não entende. Porque às vezes teve casos de abuso lá na mãe, lá no pai, lá no avô, na avó. E as atualizações da dívida, os demônios que têm acesso, vêm trazendo perseguições espirituais na vida dessa pessoa. Então é conscientizar ela. E isso entra na revelação e também entra no mapa espiritual. Entra na conversa. E principalmente na confiança. Devemos conquistar a confiança da pessoa para ela se abrir. Por que eu falei no início que a dor é algo bom para nós? Deixa eu ver se eu vou falar sobre isso agora. Sobre isso agora, ainda na página 6. Por que a dor é algo que é benefício para nós? Porque ao lembrar dessa dor, essa pessoa é curada. Então não tem como passar um pano por cima, passar a borracha por cima, não tem como lançar no mar do esquecimento, como eu dei o exemplo do perdão. Não adianta falar assim, você tem que esquecer isso, deixar isso para trás. Não. Olha aí, falar e encarar os traumas. Eu estou até esquecendo do slide ali. Mas na apostila capítulo 6, falar e encarar os traumas ajudará a superá-los. Lembra lidando com a ferida do adultério, que a pessoa tem que expor? Confessar para um líder, confessar para o cônjuge traído, depois tem que trazer o perdão para as pessoas envolvidas. A questão do trauma do abuso também é a mesma coisa, a pessoa tem que expor, exatamente porque ela não sabe o que ela viveu. No final nós vamos até falar mais sobre isso. Até onde foi a agressão, a moléstia? Até onde foi? Dependendo dos níveis, os traumas são maiores, as consequências são maiores. Por isso que tem que se lembrar. Por isso que o aconselhador, o libertador tem que ouvir da pessoa o que ela viveu, o que ela passou. E o pastor, eu até comentei no carro, que o pastor deve ter comentou isso semana passada, e há casos de pessoas que trabalham com libertação através da regressão. E regressão é algo demoníaco, é algo ruim, é algo totalmente errado. Que é tentar fazer a pessoa voltar lá atrás, em mecanismos na mente da pessoa, de memórias que estiveram guardadas, e trazer aquela pessoa, levar a pessoa até aquele momento e fazer lembrar daquilo jamais. Isso não é de Deus. Nós devemos conversar com essa pessoa exatamente
pedir através da confiança com essa pessoa e pedir para ela revelar. Ajude a pessoa a ter contato com a dor, com a raiva, isso significa colocar para fora. Então parece até ser ruim, né? Chegar para a pessoa e falar assim, você tem que lembrar tudo. E você vê a pessoa sofrendo, chorando na sua frente, tenta lembrar um pouco mais. Ou você orar e pedir assim, Senhor, dê um sonho, ou use os seus mecanismos, sua forma e o teu tempo, o teu modo para manifestar naquela pessoa a cura do Senhor. De alguma maneira, revele para ela, Pai. É até ruim nós, como humanos, pedir algo desse tipo, fazer a pessoa sentir novamente aquilo. Por mais que ela não esteja passando por aquele ato, mas a dor é a mesma. Pois é ruim você lembrar de algo ruim, algo péssimo, algo que te trouxe muita dor. Mas esse é um dos mecanismos para que essa pessoa seja curada. Fazê-la lembrar. Primeiro, ela se conscientiza de quem ela é, de quem ela se tornou, porque os comportamentos dela são dessa maneira. Depois ela tem que entender que existem atualizações da dívida. Então pode acontecer na vida dela novamente ou pode acontecer na vida de outras pessoas. E depois ela tem que revelar, ela tem que expor. Então, humanamente falando, é ruim, mas diante do Senhor, como Oséias 6 nos ensinou, como eu falei na lição lidando com a ferida do adultério, nós temos que expor a ferida. Porque se eu tiver uma ferida no meu braço, e eu olhar para essa ferida, e essa ferida estiver aberta, estarei sentindo dor constantemente. Mas enquanto não for atada essa ferida, enquanto não for restaurada meu braço, curado isso, eu não deixarei de sentir dor. Tem casos de pessoas, já pararam para pensar que, me lembrei disso agora, tem pessoas que quebram o braço, por exemplo. A pessoa quebrou o braço jogando bola. Aí ela vai no hospital, o médico vai e coloca no lugar. Mas coloca errado. O que tem que fazer? Se colocou no lugar errado, vai colar o osso no lugar errado, a pessoa vai continuar sentindo dor. E o que ela tem que fazer? Voltar para o médico, o que o médico faz? Tem que quebrar novamente. Então é isso. É exatamente isso. Quebrar novamente, trazer novamente aquela dor, saber o ponto certo que está errado, trazer de novo a dor, o trauma, e colocar no lugar de novo. Da forma correta, que o Senhor tem para essa pessoa. Então, lidar com o trauma é exatamente isso, a pessoa tem que sentir a dor. E depois, identificando os sintomas, ainda que ela não consiga expressar os sentimentos e memórias da maneira mais adequada, devemos ajudá-la a tentar. Peça a ela para contar a sua história. Então, é exatamente isso, ela tem que tentar. Aí entra a paciência, entra a confiança, entra o tempo de Deus, que é o Kairos de Deus. O Ministério Kairos é exatamente isso. Para quem não sabe, o Kairos é o tempo de Deus. Então não adianta ficar forçando, não adianta ficar induzindo, não adianta ficar estressado. É o tempo de Deus e é o tempo da pessoa lembrar. E é o tempo de nós, como conselheiros e libertadores, trabalharmos na vida dessa pessoa. Pode ser que essa pessoa vai lembrar de uma vez, essa pessoa vai surtar. E ela vai lembrando aos poucos. Enfim, Deus tem várias maneiras de agir. Com certeza nós colocamos nas mãos dele a vida dessa pessoa para essa pessoa ser curada. E quando colocamos, abrimos a ferida nas mãos dele, ele é o médico dos médicos, com certeza é curado. E é nesse ponto que nós devemos levar essa pessoa. Existem experiências que precisam ser desprogramadas. Antes de tudo, procure mostrar à pessoa a necessidade de reconhecer as dificuldades comportamentais. É o que eu acabei de discorrer aqui sobre o comportamento da pessoa. Várias dificuldades que ela tem na vida, nos relacionamentos, ministerialmente, pensamentos, perseguições de pensamentos, de sonhos. O pastor também falou sobre isso semana passada, de muitos sonhos que a pessoa tem. Muitas coisas que se tornam costumeiras na vida dessa pessoa. Essa pessoa não entende, ela tem que ter conscientização disso. Ajude a pessoa a encontrar um novo sentido na vida. Aí que está. A pessoa que sentiu aquele trauma, aquela dor, ela vive essa dor constantemente,
ela não tem para onde ir, ela não consegue se mover com dor. Se eu machuquei minha perna, eu não consigo andar. Eu não consigo andar como eu andava antes, enquanto eu não tratar essa minha ferida. Então a pessoa tem que encontrar um novo sentido na vida. Porque o trauma é exatamente o ato da pessoa ficar lembrando daquilo e sentindo dor sempre. Por lembrar daquilo, a pessoa tem o quê? Lembra da semana passada? 3 coisas que geralmente acontecem na vida da pessoa: surdez, mudez, lembra aí? O medo, ou vergonha, e a impureza. Vocês estão conectados aqui? É porque eu não lembro, vai cair na prova, hein? Anota aí. Medo, surdez e mudez e impureza. Essa pessoa, ela vive, o sentido da vida dela, a maioria dos casos é esse. A pessoa muda e surda, geralmente é aquela pessoa que não tem contato. Se você chegar e você não conseguir falar com sinais, essa pessoa não vai conseguir ter um certo contato com você, não vai conseguir se relacionar bem com você. É uma pessoa isolada. Então, a impureza também é o sentido da vida que a pessoa tem vivido por consequência de um abuso. Ela acha que ela é impura, que ela foi tocada. Então ela não consegue nem se relacionar com, se é homem, não consegue se relacionar muito bem com mulher e vice-versa. Na maioria dos casos é a mulher que, quando entra em um relacionamento, ela não consegue lidar com aquilo, porque quando o homem toca nela, ela já lembra daquilo, não consegue. Tem casos de mulheres que querem se tornar eunucas, lembra da lição de eunucos? Por opção, não quer mais contato, por causa de traumas, por causa de abuso. Não quero um homem nenhum mais para minha vida, porque me abusou, fez isso e aquilo comigo e eu não quero mais. E tem casos que a pessoa é tocada por um outro homem e a pessoa sente aquela dor novamente, porque o sentido da vida dela está sendo aquilo. Ela se acha impura. E em alguns casos, esse é o caso da dor, mas o caso do prazer, a pessoa é tão impura que o sentido da vida dela é abusar de outras pessoas, é promiscuidade, é agressividade, é a violência. Esse é o sentido da vida da pessoa que foi abusada. Então nós devemos mostrar para ela um novo sentido na vida. Qual o sentido? Exatamente a restauração da identidade. Você não tem que ser assim. Você não foi criada para ser assim. Você é assim por causa disso e isso e isso. E o que eu tenho para você é isso. O que Deus tem para você é isso. Efésios fala que Deus nos escolheu, nos amou, nos predestinou em Cristo e tem mistérios para entregar para nós. Os mistérios é a identidade, é as coisas que nós não sabíamos, é as coisas que nós não conhecemos, que nós nunca vivemos, nunca sentimos e nunca vimos, nunca ouvimos do Senhor e tem preparado para aqueles que o amam. Então é isso, entregar para a pessoa o que Deus tem de melhor para ela. Que ela não precisa ficar sofrendo por causa disso. Que ela não tem e nem merece ficar sofrendo por causa disso. Não merece ser uma pessoa abusadora, ruim, violenta, ou depressiva, ou de baixa autoestima, porque Deus a reconhece como filho e como filha. E Deus tem um novo plano, uma nova história, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na vida dela. E o nosso papel é isso, o ministério do Senhor não é esse, nós somos chamados para o ministério da reconciliação, por isso nós somos embaixadores de Deus na terra, então o nosso papel é exatamente esse, reconciliar essa pessoa com o Senhor, através de Jesus Cristo. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas transgressões, tudo. Então, esse estilo de vida que a pessoa está vivendo por causa de abuso é uma injustiça. Sabe o que é justiça? Direito. Justiça é dar o que lhe é de direito. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele nos deu o que nos deu a vida, nos restaurou a vida. A conexão com o Pai é um direito nosso, que foi perdido através do pecado. Então, por isso que Ele fez justiça por nós. E a pessoa que ela vive sofrendo por causa do abuso, isso é uma injustiça porque não é direito dela. Se ela foi abusada, não foi um direito dela de ser abusada. E viver dessa maneira também não é um direito dela. Então, por isso que nós fazemos justiça através da palavra do Senhor, através do conhecimento do Senhor.
colocando Jesus na vida dessa pessoa. Então nós temos a oportunidade de ajudar essa pessoa a encontrar um novo sentido na vida. Enquanto não podemos mudar o que aconteceu, podemos mudar o modo como isso nos afeta hoje e o modo como compreendemos o que aconteceu. Exatamente isso. Passado nós não vamos mudar mais. Fazendo analogia com um carro, o retrovisor é menor. Porque nós devemos olhar para trás sim, para nos identificarmos com algum movimento que nós devemos fazer para frente. Mas o para-brisa é o maior que nós temos, o foco é a frente. Nós devemos lembrar das coisas ruins que nós passamos, somente para quê? Para que não aconteça de novo. E também devemos lembrar das coisas boas para quê? Para fazer de novo ou melhorar mais ainda. Então, prossigo para o alvo. O que é velho se fez novo. Hoje eu sou uma nova criatura. Nós não vamos poder mudar mais o passado. Ainda que aquela pessoa não peça perdão, ainda que aquela pessoa não esteja nem viva mais, não tem como mudar, passou, passou. Nosso alvo é Cristo. Eu costumo dizer que cada minuto que passa nós estamos mais próximos de Cristo. Por quê? Porque nós estamos em direção à volta dele. Nós não andamos para trás. Eu tive um sonho em relação ao Kairos de Deus e ao Cronos, que é o nosso tempo, onde eu vi um relógio e a pessoa era um relógio. Eu vi um ser, uma pessoa, e os braços eram ponteiros. Em volta dessa pessoa era como se fosse uma escada rolante, sempre em movimento. E aquele era o Kairos. Era um círculo grande e era o Kairos de Deus girando, como uma escada rolante. E dentro era o Cronos, a pessoa ela conseguia controlar o seu tempo com os braços. E aí no sonho eu vi uma pessoa tentando andar contra o movimento do Kairos. Ela subia, uma pessoa pequenininha parecia no sonho subindo nessa escada, só que ela sempre voltava e caía. Uma vez eu estava no shopping e eu vi uma pessoa, não sei se vocês já viram, a escada rolante descendo e a pessoa tentando... Você aconteceu isso ou você viu? Você viu. Então não sei se vocês já viram, mas eu já vi isso várias vezes, não foi só uma. A escada descendo e a pessoa tentando subir. E o que acontecia? A pessoa era lançada de volta para trás. Então não tem como andar contra o Kairos de Deus. E no sonho foi me revelado isso. O Kairos de Deus te impulsiona para frente, para mais próximo dele, para a volta de Cristo, para as coisas grandiosas que Deus tem para a sua vida. E aí no sonho, a pessoa no Cronos, ela estava um pouco lerda, ou seja, atrasada com os planos de Deus. Essas pessoas são pessoas que querem viver o passado, ou pessoas que não largam o passado. O povo judeu, quando saiu do Egito, até saudade do alho poró eles tiveram. Recentemente, essa semana, 2 dias atrás, eu tive um sonho também que tinha um carro grande e um cavalo. De repente, 2 pessoas, um montava no cavalo, um montava no carro, e vinham me perseguir. O sonho é gigantesco, eu costumo ter sonho que parece ter 2 horas de sonho. Mas esse trecho eu lembrei do Salmo 20, versículo 7. Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Eles tropeçam, escorregam e caem, mas nós continuamos firmes. Por quê? Porque nosso alvo é Cristo, nosso alvo é a frente, é o Kairos de Deus. O povo que confia em carro e cavalo é o povo que tinha saudade do Egito, dos exércitos do Egito, mas nós não, nós confiamos no Senhor. Então o passado nós não mudamos. E quem fica para trás no passado, no sonho que eu tive, a pessoa que estava um pouco para trás, o Kairos, ele retardava um pouco o tempo. Ele sempre girando, mas ele ia um pouquinho mais devagar. Se alinhava com um dos braços da pessoa, conectava no Cronos e impulsionava essa pessoa a andar junto com o Kairos. Mas só isso, e sabe o que é isso? Eu identifico isso como o momento da cura do Senhor. Que a pessoa que ela vive no passado, ela vive remoendo o passado, o que ela viveu. Não tem um louvor, leva-nos além? Tem pessoas que estão cantando, mas não querem ir além. Agora o momento, dentro da misericórdia do Senhor, no sonho, onde o Kairos de Deus retardava um pouco o tempo e conectava exatamente o momento da cura, onde conecta com a pessoa e novamente ela entra nos prumos do Senhor e vai além.
E também no sonho tinha pessoas que estavam aceleradas, estavam à frente, correndo à frente, tentando tomar a frente e fazer as coisas rápidas. Mas nós não devemos ir contra o Kairos de Deus. E o Kairos de Deus novamente acelerava o tempo, conectava novamente com essa pessoa e levava ela no tempo de Deus. Então tem pessoas que tentam curar o trauma, indo lá na frente, tentando esquecer, ou tentando resolver a situação, conversando com alguém, conversando com aquilo, fazendo isso e aquilo, mas não tem como, somente dentro do tempo de Deus. Nós encaixamos essa pessoa na identidade, nas vontades de Deus, no que Deus tem para a vida dela e se segue novamente. Então o passado nós não mudamos. Nós devemos focar no hoje e o porvir. Existem experiências que precisam ser desprogramadas. Quais delas? Também buscar uma nova forma de ver a vida. E isso só é possível em Deus. Tem um ditado também que pessoas falam: se com Deus está ruim, imagine sem Deus. Tem pessoas que falam: eu estou sofrendo tanto na igreja, imagina sem. Imagina sem a presença. E Jesus ele falou: vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. E tem pessoas que não aguentam. Então a pessoa tem que buscar uma nova forma de ver a vida, mas é em Deus. Teve um PG semana passada, eu conversando com um jovem, eu perguntei para ele, depois do PG, eu perguntei: o que você acha que você deve fazer agora em diante, para que você seja um com Cristo e Cristo um com você, para que a sua vida seja mudada da forma que é hoje? Aí ele falou: não é fácil. Eu vou ter que deixar muita coisa para trás, vou ter que sacrificar muita coisa. Não é fácil não. Aí o Espírito Santo falou comigo: você está errado. Sabe por quê? Porque você não tem que deixar nada para trás. Você só tem que ir a Cristo, que as coisas por si mesmos ficam para trás. Entendem isso? Eu falei com ele: eu gostava de rock, eu gostava dos rock da vida, das noitadas da vida, mulherada, bebida, eu gostava de tudo isso. Mas o que eu fiz? Eu fui para Cristo. E essas coisas foram ficando para trás como consequência da minha decisão. Enquanto eu quiser deixar tudo para trás para depois ir para Cristo, nada vai acontecer. Porque eu estou usando as minhas próprias forças. E eu não consigo sozinho. Somente com Deus. Então eu fui para Cristo, eu não me transformei para depois ir para Cristo, eu fui para Cristo e Cristo me transformou. As coisas foram ficando para trás, eu falei, dei o exemplo para eles: eu fazia tudo isso e depois que eu fui para Cristo, hoje em dia eu vejo foto aí de pessoas que colocam no Facebook ou WhatsApp lá no rock bebendo. Eu não sinto saudade de nada disso. Eu ainda fico pensando assim: poxa, como é que eu vivi isso? Mas o que aconteceu? Um novo estilo de vida em Deus. Ele me restaurou. Não adianta eu tentar bater cabeça, tentar me restaurar para depois ir para Cristo. Pois é Ele que nos restaura, é Ele que nos transforma. Trabalhar com a pessoa a mania de auto-vitimização, ou você precisa sair dessa condição de vítima. Por quê? Já ouviu falar de doença do ego? Tem uma doença do ego onde a pessoa tem prazer em sentir aquela doença. Onde ela é bem tratada, ela sente um certo carinho. E esse caso aqui específico, onde a pessoa ela sempre se coloca como vítima. Ela sempre se coloca como inferior, ela sempre se coloca como uma pessoa digna de compaixão. Então nós devemos tirar essa pessoa da mania de auto-vitimização. Você precisa sair, tirar essa pessoa. E outro caso em relação à vitimização é exatamente a pessoa sempre ficar sofrendo como vítima. Então restaurar a identidade é mostrar que ela não é vítima. É mostrar que ela é alguém que, por mais que foi vítima, mas ela não continua e nem deve continuar sendo vítima do que ela passou. Então restaurar na vida dessa pessoa a condição de autoestima, de que ela é alguém, que ela tem identidade, que por mais que ela sofreu aquilo, ela é chamada para viver uma nova vida ao ponto de ajudar uma outra pessoa que passou pela mesma coisa que ela passou. Ao evangelizar alguém, eu costumo usar uma frase que eu gosto: sabe que eu sei o que você está passando? Pois eu também já passei por isso. E sabe o que eu descobri? Que Jesus transforma.
É exatamente isso que nós falamos para a pessoa. Então essa pessoa que hoje se coloca como vítima, ela deve entender que Jesus transforma ao ponto de ela conseguir transformar a vida de alguém, colocando Jesus na vida de outra pessoa. Isso é exatamente ser testemunho de Cristo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas. Ou seja, eu sou o testemunha que Jesus faz e acontece, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus é e sempre será. Porque eu tenho uma experiência de vida em relação a isso. Eu já passei por isso. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. E eu posso fazer o que Ele diz que eu posso fazer. E eu descobri isso nele. Então eu sou testemunha de que Ele faz. Eu estou aqui como prova viva de que Ele faz. E eu quero falar para você que existe também um segredo, o mesmo segredo para você. Então essa pessoa que hoje é vítima, ela também pode se tornar uma conselheira, uma libertadora. Mas isso só acontece quando há a restauração da identidade. Quando ela entende quem ela é e quem ela deve ser. E continuar sendo em Cristo. Ajudar a pessoa a confiar em Deus e nos relacionamentos. Quando se descobre a importância de seguir adiante, o trauma perde a força. Lembra do que eu falei? Fui até Cristo, as coisas velhas foram perdendo força na minha vida. Foram ficando de lado. Então essa pessoa, quando ela entende a importância de seguir adiante, ou seja, não ficar mais se colocando como vítima, se colocando como coitada, ou remoendo aquilo, revivendo aquilo, sentindo e ressentindo aquilo, quando ela entende que ela deve seguir adiante, porque reclamar, murmurar, reviver aquilo não adianta nada. Tem gente que fala assim, quando reclamamos, só coisas ruins vêm sobre as nossas vidas. Há um provérbio que fala assim, cuidado com os seus pensamentos, porque eles podem decretar o seu destino. Ou seja, nós somos o que nós pensamos. Tem pessoas que são tão negativas que atraem coisas negativas. Até no meio secular existe um livro chamado O Segredo, que eles falam que o segredo do universo é quando você pensa positivo e o mundo, o universo move ao seu favor. O que é isso? É fé. A Bíblia não fala em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver e a certeza das que se esperam. Então você tem um pensamento positivo para atrair algo que você não está vendo. Por isso que quando nós vivemos em fé, firmes na fé no Senhor, as coisas que acontecem, por mais que às vezes seja ruim, você continua olhando para o lado positivo. Você continua enxergando o lado bom das coisas. Isso é ter bom ânimo no meio das aflições. É fé. É permanecer firme, ir adiante. E quando nós buscamos a fé no Senhor, a confiança no Senhor, nossa vida é transformada, os traumas vão ficando de lado. O que resta? Consequências podem haver ainda. Aí é que entra a questão da libertação, da confissão, do perdão, da fé, exatamente. Lembra do padrão de aconselhamento? Os 7 pilares da cura? Quebrantamento, confissão, arrependimento, rendição, fé. É tudo isso. Então essa pessoa tem que entender que viver adiante, para que o trauma perca força, o trauma fique de lado, através da cura no Senhor. Ajude-os a descobrir seu destino em Deus. O nome disso é maturidade. É o que eu falei sobre Gálatas capítulo 4, versículo 1, e sobre estar em Cristo. As novas coisas se tornam em nossas vidas. Maturidade é exatamente isso, crescer. Eu li agora aqui Romanos 5, eu gosto muito desse texto. Eu já li o versículo 1 falando, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Ou seja, pela fé, nós estamos firmes e nos gloriamos no Senhor. Mas nem todos conseguem estar firme e gloriando no Senhor, mesmo tendo fé. Por quê?
porque ainda não é maduro o suficiente para entender isso. É por isso que Tiago falou assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ou grande gozo passar por várias provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E vocês se tornam pessoas maduras, completas, sem falta de coisa alguma. Ou seja, mediante todas as lutas e provações e perseguições é que nós crescemos. E aí, pela fé, nós temos a conexão em Deus, mas nem todos conseguem isso por causa da imaturidade. E aí, o próprio Romanos 5, Paulo ele escreve no versículo 3 em diante, ele ensina os segredos passo a passo para você se tornar maduro. Como o Tiago já ensinou e eu citei. Ele fala, ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Primeiro passo, você que não tem uma fé tamanha de viver uma nova vida em Cristo, plena de paz e confiança, de alegria, de paz e alegria. Repeti um monte de coisa agora. Você está bem conectado no Senhor. Se você não consegue viver isso ainda, então existe ainda um passo a passo. Paulo não falou, mas assim, entende, irmãos, paciência com os fracos da fé. Nós não temos que ter paciência, porque tem pessoas que vão adquirindo fé aos poucos. Aí ele ensina aqui, o primeiro passo, dê glória mediante as tribulações. Está triste? Glória a Deus. Estou passando por luta? Senhor, glórias a Ti, Pai. Está difícil, tem anos que está difícil, não são meses, não é de agora. A tua luta não é igual à minha. Claro que não. 1 Pedro 5,9 fala, meus irmãos, fiquem firmes na fé, mas saiba que os seus irmãos no mundo inteiro estão passando pelas mesmas lutas. Ou seja, quem tem luta maior que o outro? Cada um sabe a sua luta, porque tem uns que estão no nível acima da fé e outros não. Mas sabemos que qualquer luta, ela trabalha ao nosso favor. A Bíblia fala, não diga que você é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas provado por Deus nós somos. Daqui a pouquinho vai ser lançada a prova na internet. Aí vai ser a prova do módulo. E isso vai saber se vocês foram aprovados no módulo ou não. As provações de Deus é exatamente isso. É por isso que o primeiro degrau do nível em Cristo de fé e confiança é dar glórias. No Jó capítulo 19, o que ele fala? Eu queria que tudo isso que eu estou vivendo fosse registrado para que todos soubessem. Mas o versículo anterior ele fala que a pele dele estava colada nos ossos. Como que é isso? Ele estava sofrendo na carne, sofrendo muito por causa da saúde dele. E aí, mesmo assim, ele falou assim, eu queria que fosse registrado tudo que eu estou vivendo, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Isso é um nível de fé que nós devemos alcançar. Ele falou assim, minha pele será restaurada e eu verei o Senhor. Por isso que ele pediu para registrar e foi registrado, e nós temos isso como um testemunho de fé. No capítulo 42 ele fala, eu conhecia o Senhor, eu achava que conhecia Deus. No versículo 1 fala que ele era reto, justo, temente ao Senhor e se desviava do mal. Apesar de tudo isso, ter bens, riqueza, família, ter tudo, mas ele somente conhecia Deus. Mas depois que ele passou por todos os processos que ele falou, agora eu conheço Deus, agora eu vi. Agora eu vi quem é Deus de verdade. Então, primeira coisa, dar glória a Deus mediante as tribulações. Tem pessoas que não foram abusadas, mas tem pessoas que foram. Eu dou glória a Deus por não ter sido abusado, mas a pessoa que foi abusada também tem que dar glória a Deus, porque Deus se tornou conhecido por ela. E Ele é a cura, Ele é a transformação, é Ele que muda o rumo da vida dessa pessoa. Então, qualquer coisa que nós passamos, nós devemos dar glória a Deus, porque quando esses dias estava passando no jornal as obras de arte de Leonardo Darwin, eu acho, Leonardo da Vinci, foi ele que fez a Mona Lisa, não foi? Então, quando você vê aquele quadro, como é que você sabe que é dele? Que ele registrou embaixo, é obra dele. Só ele que sabe quem era a pessoa que estava na frente dele, como que ele viu cada traço, qual a tinta, qual a forma, por onde começou, terminou. Só ele conhece aquele quadro. Nós somos feituras do Senhor, nós somos criados por Deus, então só Ele sabe o que nós passamos. Ele sonda o nosso coração e nos conhece. Antes que a palavra chegue à nossa boca, antes que os pensamentos se formem em nós, Ele nos conhece. Então por isso nós devemos dar glória a Deus sempre, porque Ele nos conhece. Tudo que nós estamos passando ou vamos passar de pior, Ele tem um escape.
Por isso que devemos dar glória a Deus sempre. 1 Coríntios 5:7 fala: lançai ao Senhor as vossas ansiedades, sabeis que Ele cuida de vós. Salmo 127:3 fala: não adianta acordar cedo, dormir tarde e trabalhar arduamente pelo pão, pelo alimento, sendo que Ele cuida de você enquanto você está dormindo. O Salmo 3 também fala sobre isso: Ele nos sustenta enquanto dormimos. Como não dar glória a Deus mediante todas as situações? Eu estava falando com a irmã ali agora, eu já falei em algumas aulas anteriores, que minha esposa ela não podia ter filho, e eu fui no médico uma vez, fiz espermograma, e aí uma doutora falou que eu podia, que estava tudo ok. Depois fui levar em outro lugar, falou que eu também não podia. Eu não ouvi nenhum dos dois, porque eu escuto no meu pai. Não fiquei triste em nenhum momento, nem por ela, nem por mim, porque eu sabia que um dia ia acontecer. Minha filha, dia 1º agora, vai fazer 2 anos. Logo depois que ela nasceu, minha esposa teve câncer no colo do útero. Pergunta se eu fiquei triste. Jamais, porque eu confio no nosso Deus. E ela ficou triste, é normal. Eu respeito a posição de cada um. Ela ficou triste, chorou, ficou decepcionada. Imagina, depois de 5 anos tentando ter filho e nada, vem o filho e vem um câncer do colo do outro. E eu que tenho vontade de ter um time de futebol. Aí fez a cirurgia, não deu nada. Quer dizer, tirou um pedacinho do colo do útero. Depois de 6 meses voltou lá e falou assim: agora você só pode engravidar daqui 1 ano. Pô, se pode, glória a Deus. Mas falou que vai ser de risco, glória a Deus. Porque hoje eu tenho um escape, eu tenho um remédio. Então nós devemos entender isso e fazer que todos entendam isso. Não é a nossa luta que vai nos fazer olhar para baixo. Não é a nossa tristeza, o nosso fracasso, não é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que vai nos fazer. A Bíblia fala que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem o porvir, nem o presente, nem a luta, nem a tribulação, nada pode nos afastar do amor de Deus. Por isso nós devemos dar glória. É o primeiro passo, o primeiro degrau. Deixa eu ir rápido porque eu já estou pregando. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, ou seja, produz primeiro gratidão ao Senhor, primeiro degrau. Depois você vai no segundo degrau, que é a perseverança. Quando você dá glória a Deus sempre, você persevera. Só desiste quem não dá glória a Deus. Enquanto estivermos dando glória a Deus, estamos perseverando. E sabe o que acontece? Terceiro degrau, experiência. Maturidade. Exatamente isso. Quem dá glória a Deus sempre, persevera. E quem persevera sempre, se torna uma pessoa madura e experiente. Ou seja, pode vir a próxima luta que eu vou dar glória a Deus, vou perseverar, porque eu já sou experiente. Pode vir pior, porque eu vou dar glória a Deus, vou perseverar, porque eu já sou uma pessoa experiente. É isso. E sabe o que isso nos faz? Ter esperança. Quarto degrau é a esperança. E a esperança, ela não nos decepciona. É o que Paulo escreveu. E quando nós passamos por esses 4 degraus, nós estamos lá naquele primeiro nível da fé, de novo. Então, de fé, com a fé nós nos conectamos. Mas tem pessoas que são fracas na fé, demoram a confiar, demoram a se conhecer, a entender a própria identidade, demoram a ser curadas, a ser tratadas. Existe um tempo, ela entra num tratamento que às vezes é progressivo, é longânimo. Mas isso nos faz ser conectados ao Senhor. Então nós devemos introduzir isso no entendimento das pessoas, que ela tem que ser madura para crescer, para ir além. Ou seja, isso aí, as lutas que nós passamos hoje nem se compara com a glória que há de vir. Não é isso que está escrito? Então a maturidade é isso. É você passar por isso e nem lembrar de coisas que isso se torna mínimo comparado ao que temos à frente. Tem um vídeo na internet que passa de uma corda, às vezes no YouTube passa na propaganda, não sei se vocês já viram, uma corda assim, fala: imagina essa corda é a sua vida. Aí passa a corda, um pontinho vermelho, pequenininho, que é onde você cresce, nasce, cresce, tem filhos, emprego, tudo e morre. Um pontinho pequeno, mas a corda ela segue a sua vida eterna. E às vezes nós ficamos preocupados só com esse pontinho pequeno. E esquecemos da eternidade. Nós já somos eternos. E muitos não entendem isso. Efésios 2 não fala que nós somos ressuscitados nele e fomos assentados do lado dele nas regiões celestiais. Então, em espírito, nós já estamos lá. Só que nem todos entendem isso.
Aí é por isso que temos que alcançar a maturidade. Por mais que somos herdeiros de tudo, lembra? Mas sendo mancebo, sendo menino, não passamos de escravo. E o escravo tem que suar, tem que ralar. Por quê? Porque não entende que é dono de tudo aquilo. Este destino está diretamente ligado aos vínculos saudáveis que a pessoa precisa nutrir em sua vida. Então, conectar-se com vínculos saudáveis. Geralmente, quer ver esse segundo passo aqui, ó. Já passou. Fala sobre amizades mesmo. Página... Onde eu parei? Página 7... Esse destino está diretamente ligado aos vínculos saudáveis que a pessoa precisa nutrir em sua vida. É exatamente isso, se conectar às coisas boas. Pensar positivo, olhar para o lado positivo, se conectar nas coisas de Deus, nas coisas novas de Deus, nas coisas grandes de Deus. Esquecer aqueles vínculos de dor, os vínculos de trauma. Deixar que o bálsamo de Gileade seja a cura na vida dessa pessoa. E se vincular ao Pai novamente. Reconhecer a importância do perdão. Isso aí está dentro do mecanismo de cura do trauma do abuso. Perdoar é uma decisão, lidar com a dor é um processo. Perdoar não é esquecer, já falei sobre isso aqui. Não é esquecer, é uma decisão, decidir. E a dor faz parte do processo. Quebre o poder da mentira que a pessoa carrega sobre ela. Ajudar a pessoa a reconstruir a autoimagem, nos ver como Deus nos vê. Em João capítulo 4, Jesus estava indo, parou num poço. Acho que é Silá o nome da cidade. Ele parou nessa cidade, nesse local, e chegou uma mulher samaritana. Como sabemos, o povo samaritano não lidava muito bem com o povo judeu. E o que aconteceu? Nos ver como Deus nos vê. Primeira coisa, a mulher samaritana, ela não lidava com Jesus, por não bater bem. O entendimento deles não batia muito bem. Até mesmo o lugar onde devia cultuar, adorar o Senhor, era totalmente diferente. Por não serem pessoas conectadas, unidas, essa mulher já olhava para Jesus de uma maneira diferente. Ela se achava uma pessoa inferior, que não poderia ser vista como alguém importante por Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus olhou para ela de igual para igual. Então essa pessoa tem que nos ver como Deus nos vê. As pessoas têm que ser vistas como Deus vê ela. Por quem? Por nós e por ela mesma. A mulher samaritana, ela falou assim, mas como? Quando Jesus pediu água a ela, ela falou assim, mas como? Meu povo não dá bem com o teu povo, e o Senhor está falando comigo. Mas Jesus olha para essa pessoa de igual para igual. Jesus olha para essa pessoa como filho. Jesus não olha para um pastor diferente daquele morador de rua, não, ele olha filho. Jesus olha para todos de igual para igual. A graça não é um dom gratuito, favor imerecido. Então, quando ele foi para a cruz, ele não pensou em alguns somente, ele pensou em todos. Então, essa pessoa tem que ser digna de ser vista e entender que ela é vista da mesma forma que Deus vê qualquer um. Essa pessoa tem que entender que Deus está vendo ela, que a mesma coisa que Jesus falou, que Deus falou com Jesus, esse é meu filho do qual me comprazo, que ela também é digna de ouvir isso. Porque em Cristo ela também é filha do Pai. Então ela tem que ser vista como Deus nos vê. Ela tem que entender isso. Então a pessoa que geralmente vem do trauma, do abuso, ela não consegue se ver dessa maneira. A vergonha, o medo, lembra que Adão, quando ele estava no Éden, por causa do medo do pecado, a vergonha não fugiu? Ele não queria ser visto, ele estava achando que Deus ia ver ele de uma maneira diferente, indigno, com medo ou impuro, por não estar dentro da essência da obediência do Senhor.
É isso que as pessoas tendem a fazer, se esconder de Deus e achar que Deus não está vendo. Mas ela tem que entender que Deus vem e pergunta para ela: onde você está, meu filho? Onde você está, minha filha? Estou te procurando. E por mais que ela fale assim: ouvi os seus passos, Senhor, e tive medo, me escondi. Mas Deus ama. Lembra que eu falei que o cordeiro morreu no lugar deles? Por causa do amor. Eu falei com a irmã aqui agora do Salmo 6, que é um salmo poderoso, de um momento de aflição. Senhor, não me castiga na tua ira, tende misericórdia, Senhor, de mim, cura-me, meus ossos estremecem. Senhor, salva-me, cura, liberta-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu não tem como te adorar, mas eis-me aqui, Pai. É um momento de angústia, o salmista orando, e ele falou: Senhor, por causa do teu amor leal, Deus nos ama. Essa pessoa tem que entender isso, que Ele ama, independente do que ela passou, ou ela tem passado, ou independente da maneira que ela é, ou tem se comportamentado, tem se comportamentado. É isso mesmo? Se comportado, é. Vocês sabem que do nada às vezes dá uma bugada. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Então, independente da maneira que essa pessoa tem se comportado hoje, Deus ama. Nós devemos entender isso. Ver Deus da forma correta. Ela olhou para Jesus, mas não via Jesus, via um judeu. E aí Jesus falou assim: me dê água. Aí ela falou assim: mas você não fala comigo. Mas Jesus falou assim: não, eu falo sim com você, eu te vejo da forma que você merece ser vista. Aí ela fala assim, aí Jesus falou assim: se você soubesse quem sou eu, e se você conhecesse a bondade de Deus, você pediria água e eu te dava a água da vida, você nunca mais teria sede. De repente ela fala assim: se o Senhor, esse poço está muito fundo, o Senhor não tem como pegar água, como é que o Senhor pode pegar água para mim? Tem um momento que Jesus fala bem assim: vai lá chamar seu marido. Aí ela: não, o meu marido não é meu. Eu falei: pois é, você teve 5 maridos e esse que está aí agora não é seu. O que ela falou? Verdadeiramente tu és profeta. Ver Deus da forma correta. Depois ela mesma saiu falando para todo mundo. Ver nossas fraquezas pela sua perspectiva, pela perspectiva de Deus. Ela saiu falando todo mundo, porque ela conseguiu ser vista por Jesus de uma maneira diferente, ser reconhecida de uma maneira diferente. Depois ela viu Jesus e o reconheceu de uma maneira diferente. Conseguiu a conexão. Depois disso, o que ela fez? Autoestima. Saiu pela cidade falando: oh, Jesus, Ele falou da minha vida, a respeito da minha vida, falou da água da vida, que saiu pregando a palavra. Autoestima. Mudança de vida, identidade, ânimo, motivação, vida na vida. É isso que a pessoa tem que adquirir. Essa pessoa tinha essa mesma alegria antes de Jesus. Ela era vista pelos judeus de uma maneira como passou a ser vista através de Jesus. E mais, não foi somente Jesus. Os discípulos, quando chegaram e viram Jesus conversando com ela, não comentaram nada. Por mais que percebesse a situação, achando estranho, mas não falaram nada. Ou seja, também houve respeito. E nós, como igreja, nós devemos entender as fraquezas das pessoas e olhar com a perspectiva do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Eu estou ministrando aqui, o pastor também, sobre escola de líderes, lá no Ministério de Cairóis também. E é uma grande dificuldade da igreja exatamente essa: olhar para as pessoas com compaixão. Jesus, ele estava meio cansado, os discípulos tinham vindo de uma grande jornada, quando foi enviado de 2 em 2. Jesus falou: vamos nos retirar e vamos sair um pouco com o barco. E uma multidão de 10.000 pessoas saiu andando pelas margens e chegaram lá primeiro que Jesus. Os discípulos falaram: Jesus, esse povo está com fome, está tarde, despede deles, para que eles possam arrumar o que comer. Jesus falou: não, dê vocês o que comer, porque, em minhas palavras, o pensamento dele, eu estou sentindo compaixão, se eles estão com fome eu tenho que dar o de comer. Jesus sentou e começou a aconselhar eles. Outro fato
Paulo, quando ele estava indo para Damasco, quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego. O que aconteceu? Os amigos levantaram o Paulo e levaram ele para Damasco. E nós, como igreja, devemos entender isso. Que nós, como igreja, devemos nos esforçar para ajudar uns aos outros. Às vezes nós estamos tão incomodados na nossa luta que esquecemos a luta do irmão. E sabe o que é gratificante? Quando nós ajudamos o irmão, o próprio Senhor está nos recompensando. Mas enfim, não vou pregar. Eu gosto mais de estudo. Reprogramando as falsas crenças. Identificar as falsas crenças que estão bloqueando o seu caminho. Isso aí são paradigmas, sofismas da mente, argumentos que vai contra o conhecimento do plano de Cristo. Os pensamentos que se tornaram verdades, a pessoa começou a sentir, começou a viver, começou a ser aquilo. É quebrar tudo isso, reprogramar essa pessoa no conhecimento de Cristo, levando a mente dela cativa. Buscar as raízes dessas falsas crenças e os fatores camuflados que estão fazendo com que você as mantenha. Reconhecer e aceitar essas falsas crenças como mentiras e abandoná-las totalmente. Orar a Deus que Ele possa definhar suas falsas crenças e reafirmar a verdade. É exatamente isso. Transformar. Se a pessoa hoje não está dentro e conectada na identidade de filha, é porque ela está vivendo uma vida de mentiras. Então ela tirar desse mundo mentiroso de falsos pensamentos, de que ela é impura, de que ela tem medo, tem vergonha, que Deus não está vendo, que ela não consegue ver Deus, que ela está sofrendo, é tirar ela desse mundo e ensinar a verdade para ela. Perfil de um abusador. Primeira coisa, geralmente eles querem conquistar, são pessoas de confiança, conquistam a confiança. Eu acho que são pessoas de confiança. Estamos na página 9, é isso mesmo, pessoas que conquistam a confiança. O perfil de um abusador, conquistar a confiança. Ele não chega de uma hora para outra. Isso aí é o estuprador, que pega a pessoa na rua e de repente estupra. O abusador é uma pessoa que ela tem malícia e ela conquista a confiança, porque o pensamento dela é que não estão prejudicando ninguém. Ela conquista a confiança dessa pessoa ao ponto dessa pessoa acreditar tanto nela que quando ela vai abusar, ela não está fazendo nada de mal, porque ela é uma pessoa confiável. E ela não vai bater, não vai castigar, ela só vai gerar prazer para ela mesma. A meta deles é dar prazer e receber prazer sexual. Esse é o perfil do abusador. Por conquistar confiança é que vemos que são pessoas mais próximas. São pessoas mais próximas da família. Muitos deles não acreditam que estão prejudicando alguém. Eu anotei aqui a Deep Web. Tempo atrás, quando viram os dois jovens, as conversas na Deep Web, que eles tinham ido lá no Rio de Janeiro ou São Paulo, não lembro, que mataram em Suzano. Lembra que eles acharam uma conversa também de pedófilos conversando entre eles. Um já estava com um filho para nascer e ele já estava pesquisando uma pomada que ele ficou sabendo que depois de 6 meses já podia fazer sexo anal com a criança. E entre eles conversando, pomada tal. Isso é real. Porque o pensamento deles, eles acreditam que não está prejudicando ninguém. Fazer filho para ter satisfação sexual. Esse é um dos perfis do abusador. Pequenos toques, eles começam com pequenos toques, massagem no corpo, acostumando a criança ou adulto a ser tocado. Isso cria um vínculo acostumando com o toque. Tempo atrás, a minha filha, minha sogra e minha esposa estavam brincando, né? Falando, não, é Piquita fedorenta, e brincando com ela, botando o nariz assim, Piquita brincando. Aí eu falei assim, faz papai, falou comigo. Eu falei, não. Também não quero que faça isso. Porque ela vai acabar acostumando que é normal, ela vai acabar acreditando que é normal alguém botar o nariz na região dela. Então, sendo mãe, sendo vó, ninguém. E ela tem que saber que aquilo ali é um lugar dela, região íntima dela. Se o pai ou a mãe fica brincando, sem intenção nenhuma, mas brincando, para a criança aquilo ali se torna normal para ela. Aí vai chegar na creche, um amiguinho vai querer brincar, ela vai ficar assim, ó. Vai chegar perto de uma pessoa de confiança, um familiar, um amigo, uma pessoa próxima, essa criança vai se sentir normal ao ser tocada.
Então nós como pais, nós como responsáveis devemos nos alertar, ficar alertas em relação a isso, porque o perfil do abusador é exatamente esse, geralmente são pessoas próximas. Então a criança ela tem que entender desde cedo que ser tocado não é algo normal. Esses dias eu vi um vídeo até interessante de uma campanha para as crianças, tem uma musiquinha, uns desenhos, aí fala, se alguém te tocar, corra para papai, para mamãe e conte para algum adulto, alguma coisa assim. São isso que nós devemos ensinar para as crianças, porque não tem que ser algo normal. Ontem mesmo, minha filha está começando não tem nem 2 anos, já consegue entrar no YouTube, no celular e ficar assistindo vídeo. Vídeo, mamãe, o tempo todo. Eu falei com minha esposa ontem, pessoal, não deixe ela assistir YouTube sem estar perto e vendo qual vídeo que ela está vendo. Por mais que seja desenho, primeiro que nem todos os desenhos são desenhos. A gente estava falando sobre mensagens subliminares vindo para cá, que são coisas sutis. Mas ontem mesmo ela estava vendo, aí de repente ela chegou perto de mim, tinha 2 crianças, eu acho que até gêmeas, fazendo aniversário, devia ter 1 ano e 2 meses, por aí, pequena, o pai e a mãe, casal tipo japonês, cantando parabéns, aí terminou de cantar parabéns, o pai beijou na boca do filho, o filho beijou na boca da mãe, o pai beijou na boca da mãe, todos eles beijaram, deram o tic-tac na boca do outro. Na hora que eu vi, eu tirei o celular da mão dela e falei, dei essa mensagem para minha esposa, não assiste, deixa ela assistir nada sem estar perto. Por mais que ache que está vendo um desenho, está ouvindo uma musiquinha diferente ali, não, mas tem que ver. Porque eram 2 crianças cantando parabéns com os pais, mas no final do vídeo dava tic-tac um na boca do outro. Algo também que nós devemos mostrar para a criança que não é normal. Senão daqui a pouco qualquer um vai querer ficar dando beijinho e para ela vai ser normal. Porque beija na boca do pai, beija na boca da mãe, aí quando chega fora é normal. A gente evita até de ficar, eu nunca beijei minha esposa na frente dela. Exatamente para ela não ver isso e ficar querendo entender aquilo e crescer com esse pensamento. Então aí que estão os detalhes. Muitos casos depende de nós, pais, que cuidamos, que temos responsáveis. Tempo atrás, minha esposa chegou para mim e falou que teve uma pessoa próxima que estava conversando com minha sogra e falou que não pega minha filha no colo pelo modo de eu ser. Porque minha esposa, quando ela quer trocar neném, eu não gosto que ela nem troca perto de ninguém. Vai para um canto, troca ela lá. Porque se nós como adultos não queremos que ninguém veja nossas partes íntimas, por que eu quero deixar minha filha crescer achando que é normal mostrar as partes íntimas dela? E por que eu também quero ver marmanjo ou alguém vendo as partes dela? Então eu não gosto. Mas também nunca falei nada de mal com ninguém, nunca maltratei ninguém. Eu só tenho que ficar alerta. Ali está a Cláudia. De quem é o papel de elogiar o filho? Quando os pais não elogiam, mas se você não achou nada bonito, procure que você vai achar. Ainda mais sendo pai, sendo mãe, é lindo. Elogia. Minha filha, você está linda hoje. Nossa, que cabelo bonito, que roupa bonita. Sabe por quê? Porque se não fizer isso, quando crescer, vai chegar um marmanjo, um abusador, e vai fazer as declarações, e essa pessoa vai se sentir especial. Aí vai começar os toques, a atenção, a confiança. Pode ser um trauma causado, um abuso que traga dor, mas também um abuso que traga prazer. Mas não deixa de ser abuso. Nunca machucaria a pessoa, transmite confiança. Então o perfil do abusador é falar que nunca machucaria, começa a fazer declarações de amor, declarações que é especial, ou seja, se tornar amiga, alcançando a confiança, até chegar ao ponto do abuso. Alvos: crianças carentes, como eu falei, negligenciadas pelos pais e iradas contra os pais. Geralmente crianças que não gostam dos pais, têm uma vontade de se vingar dos pais, a ira incontida ou negligenciadas pelos pais, são crianças vulneráveis, que são alvos de abusadores. Como impede de contar para os pais? Conquista o prazer e usa chantagem, serão levados embora, vai matar os pais, ele será culpado pelas consequências da descoberta, ou pode prender, separar, ou ter a morte de alguém. Usa chantagem. Eu vou pular porque já está no fim ali. Só para finalizar. Como ministrar a cura? Verificar o nível de molestação. Primeira coisa, como ministrar a cura?
verificar o nível de molestação, como eu já falei no início. Dependendo do nível, conseguimos identificar os traumas. Que às vezes o nível foi um toque, às vezes o nível foi exatamente o ato sexual. Dá para entender? Às vezes a molestação foi verbal, ou foi visual, ou foi carnal mesmo, sexual. Então temos que ouvir da pessoa o nível da molestação, até onde foi, o que aconteceu, para entender os agravantes. Depois, verificar o grau de ameaça. O que a pessoa falou? Qual é a ameaça que ela usou? Às vezes a pessoa tem muito medo porque falou que ia matar os pais se contasse. Ou que os pais iam se separar, ou que ia ter morte, o pai ia matar ele, ou alguma coisa do tipo. Então devemos ouvir da pessoa exatamente por causa disso, porque às vezes a pessoa tem tanto medo por causa do grau da ameaça que ela sofreu. Depois, quem foi o agressor? A pessoa tem que entender a questão de liberar perdão. Independente, perdão é incondicional. Assim como o amor é incondicional, o perdão também é incondicional. Independente se a pessoa já morreu, está viva, vai se arrepender ou não, a pessoa tem que ser levada a liberar o perdão ao abusador. Por isso que nós buscamos entender o que aconteceu, quem foi, os graus de ameaças, os graus de molestação. E por isso nós pedimos à pessoa para lembrar quando foi, quem foi. Exatamente para isso, para que haja cura, tem que haver a liberação do perdão. Lembra dos 7 pilares da libertação? 6? Um deles é o perdão. O perfil de uma pessoa que pode passar por libertação é o perdão. A pessoa tem que congregar, lembra? Congregar, ser casado, tem que ter cobertura espiritual, ser batizado, e a pessoa tem que liberar perdão. Se a pessoa pode ser casado, batizado, tudo, está dentro de todos os parâmetros para ser liberta num processo de cura e libertação, mas se ela não consegue liberar perdão, não tem como ser curada. Então é um passo extremamente importante e delicado a questão da liberação do perdão. Enfrentar a passividade, que geralmente a pessoa se torna passiva por causa do medo, por causa da vergonha, tem que enfrentar isso, ou seja, ir além, tudo que nós já falamos aqui. Renúncia da culpa e vergonha por ter sentido prazer ou no abuso. Às vezes a pessoa sente culpa ou vergonha por ter casos que a pessoa está sendo abusada, mas de alguma maneira ela ainda sentiu prazer. E a pessoa se sente culpada, como eu falei aqui, a questão da impureza, do medo, da vergonha. A pessoa tem que se renunciar disso, se desligar disso. Desligamento de alma. Lembra da ligação de alma e a ligação de pacto de sangue? Ligação de alma é quando há um envolvimento emocional do abusador com a pessoa abusada. E o desligamento de sangue é quando há o ato sexual. Então isso tem que ser renunciado, tem que ser desligado, tem que ser expulso o espírito de violência e perversão sexual. Verificar o relacionamento com os pais. Se essa pessoa geralmente põe culpa nos pais. Eu sofri abuso porque meu pai não cuidava de mim, porque minha mãe não cuidava de mim, porque eles estavam ausentes. Então nunca vou perdoar meus pais porque eles deixaram eu passar por isso. E tem casos que não é difícil de ouvir, até mesmo em jornais, onde o pai abusa da filha e a mãe sabe. E tem medo do pai, das ameaças do pai, ela tem medo de prisões, tem medo de morte. E às vezes a criança ela tem ódio da mãe por saber e não fazer nada. Então temos que verificar o relacionamento da pessoa abusada com os pais. E ela também precisa perdoar. Perdoar o abusador e perdoar quem tiver conhecimento dos atos e não fez nada. Renunciar à carência sentida pelo pai. Geralmente a pessoa sente uma carência pela segurança. Ela se sente protegida. Então ela carência de proteção e solidão em relação ao pai. Então ela tem que investigar se ela sente alguma carência da proteção paterna. Lembra do papel dos pais? Provisão, proteção e direção. Lembra? Para mim vocês não estavam aqui não. Verificar a situação da família. O abuso sexual na infância só acontece devido às brechas na cobertura espiritual. Falei sobre aqui também.
O telhadinho, que é a cobertura do pai e da mãe. Tem que identificar. E se é caso de bastardia, que às vezes o abuso é consequência da fornicação, onde a criança foi gerada na bastardia. Então temos que identificar tudo isso. Esses são os processos para a ministração de cura.